poucas coisas estão mais claras na Bíblia do que a Eucaristia, né? Então, eu leio Cara. João 6, eu fico tentando fazer... Eu tento entrar na cabeça de quem não crê e interpreta aquilo diferente, Não, porque tem eu que não consigo achar outra maneira de interpretar. Tem que fazer um malabarismo muito grande, porque Cristo vem ao longo de todo o capítulo falando assim, eu sou o pão da vida. E aí os judeus da época, mas como ele é o pão da vida, ele é Jesus, filho de Maria, filho de José, eu conheço ele. Uhum. Como é que ele tá falando que se eu comer esse pão, eu não terei mais fome? E os judeus começam a se distanciar. Tem um caos sendo instalado ali e ele não volta atrás, né? E ele não volta atrás. E assim, Cristo é Deus. Cristo não veio pra causar confusão. Uhum. Cristo veio pra esclarecer as coisas. Então, quando ele não volta atrás, ele tá indicando o quê? Eu estou sendo literal aqui. São afirmações bem interessantes aqui que eles trazem. E isso nos faz nos perguntar, será que realmente João 6 ensina sobre a Eucaristia? Será que quando Jesus estava falando sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, ele estava falando de forma literal sobre isso? E se ele não estava falando disso, afinal do que é que estava sendo falado ali em João 6? São estas e outras perguntas que nós vamos responder no vídeo de hoje. Então, vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo na Prática. Neste canal você encontra estudos e muito mais para que você possa ser edificado no Senhor Jesus Cristo e assim também poder viver a sua fé de forma prática no seu dia a dia. Hoje nós estamos iniciando um novo bloco, um novo quadro aqui no canal, que é o Desmascarando Erros Bíblicos. E neste primeiro vídeo deste novo bloco nós vamos analisar uma afirmação muito comum feita pelos católicos, que é a afirmação de que João 6 é uma base bíblica para a Eucaristia. Será que isso realmente é verdade? A Igreja Católica ela acredita que isso é verdade porque, primeiramente, no discurso de Jesus em João capítulo 6, Jesus ele fala com uma linguagem muito forte, muito clara na visão deles. Isso nos leva a pensar sobre como ele está falando de forma literal sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Pelo menos esta é uma afirmação da Igreja Católica. Então, quando Jesus Cristo, em João capítulo 6, ele afirma no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E quando ele fala também no versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, ele está falando literalmente sobre a sua carne e o seu sangue. O segundo motivo é a conexão que eles fazem com a ceia. Então a Igreja Católica, ao ler esse texto, eles lembram daquilo que Jesus Cristo falou na última ceia, onde ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então eles entendem João 6 como uma explicação antecipada desse momento da ceia e portanto seria aqui a expressão clara teológica da Eucaristia. Então nós observamos aqui esses dois motivos e tem mais um terceiro motivo que também é a reação e o escândalo dos ouvintes ao ouvirem o que Cristo estava falando. Como ele fala sobre beber do seu sangue e comer da sua carne, é possível observar no versículo 52 que estes discípulos e essas pessoas se escandalizam. Também isso ocorre no versículo 60 do mesmo capítulo e no versículo 66 percebemos esse escândalo ali dos discípulos. Então a Igreja Católica vai afirmar que se eles estivessem falando de algo com um segundo sentido, eles não tinham por que se escandalizar. Ao se escandalizarem, eles expressam que aquilo ali que eles estavam falando era verdade, então era literal. Então nós queremos avaliar se essa interpretação da Igreja Católica realmente respeita o contexto do capítulo 6 de João e se realmente no capítulo 6 Cristo está falando de Eucaristia. E para nós observarmos isso, nós precisamos entender o contexto do texto. O texto ele é escrito ali, o discurso de Jesus ali, que ocorre no capítulo 6 de João, ocorre após o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Isso você vê no início do capítulo de João. Ele multiplica pães e peixes, logo depois ele viaja para Cafarnaum e a multidão que observou e viu aquele sinal da multiplicação dos pães e peixes é a mesma multidão que segue ele para ir atrás dele em Cafarnaum. Quando eles chegam em Cafarnaum e vão falar com Jesus, Jesus então repreende-os dizendo, vocês estão vindo a mim, mas não porque vocês creram no sinal e vocês viram o sinal lá atrás e creram que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, mas vocês estão vindo a mim porque vocês querem se fartar, vocês querem mais comida. E então Jesus diz, olha, em vez de vocês trabalharem e em vez de vocês gastarem toda a sua energia para conseguir um alimento que perece, trabalhem para vocês conseguirem um alimento real e verdadeiro que vos dará a vida eterna. Qual ele vai dizer que esse alimento seria ele mesmo. Isso fica mais claro quando no versículo 31, quando Jesus pede para que eles creiam em Jesus Cristo, e esse verbo crer é um verbo que é repetido diversas vezes ali no texto, qual ele vai falar ainda nesse mesmo trecho, isso tudo começa no versículo 22, essa multidão creia nele, a multidão encontrou
contraponto, eles vão dizer: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E a pergunta que antecede isso é: que sinal o Senhor faz e para que criamos em ti? Quais são os feitos que o Senhor tem feito para que possamos crer em ti? Ou seja, em outras palavras, eles estavam dizendo: olha, Moisés, ele era um homem enviado por Deus, e a forma como ele demonstrou isso, provou que ele era um enviado de Deus, foi trazendo o maná que descia do céu, pão que descia do céu, comida que vinha do céu. E então Jesus Cristo, ele começa a responder essa multidão dizendo no versículo 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem me dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. E aí na frente, depois de ele falar isso, ou seja, nós percebemos aqui que ele está novamente fazendo uma alusão a ele mesmo, a Cristo, a Jesus, a ele mesmo, Jesus Cristo. Isso é perceptível, mas ele deixa isso mais claro ainda no versículo 35, que é um versículo chave para o entendimento desse texto. Porque ao dizer que ele era o pão que descia do céu, a multidão olhou e entendeu isso de forma literal. É interessante isso, eles entendem isso de forma literal no versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. No versículo 35, Jesus explica que ele estava falando de forma simbólica. Veja como ele diz isso: declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Ou seja, eu estou dizendo que eu sou o pão e eu sou o pão da vida. E a forma como vocês se alimentam de mim para não ter mais fome é vindo a mim. O que crê em mim jamais terá sede. Se vocês querem beber e não ter mais sede, vocês têm que crer em mim. Então comer o pão e beber o meu sangue seria vir a ele e crer nele. E percebam novamente Cristo repetindo a palavra crer aqui. E você vai observar no versículo 36, esse verbo novamente crer aparecer, e veja como ele aparece. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Ou seja, o problema daquelas pessoas não é que elas não queriam comer de um pão, não é que elas queriam beber o sangue, mas é que elas não queriam crer em Cristo Jesus. Então nós percebemos esse problema aparecendo aqui, e por isso esse verbo crer, ele aparece tantas vezes nesse texto. E então este é o contexto do trecho em questão que a Igreja Católica acredita falar sobre a Eucaristia. Então nós percebemos primeiramente que Jesus ele explica o significado do que seria comer e do que seria beber o seu sangue. Portanto, trazendo uma ideia de que aquilo que ele está falando não é literal, mas simbólico, e tenta demonstrar de forma mais clara aquilo que eles deveriam fazer por meio de uma figura de linguagem. Vir a ele seria comer, crer seria beber. Então, antes de falar de carne e sangue, Jesus já definiu o significado desse trecho. É que eles deveriam crer. Então, isso não para. Quando nós olhamos no restante do texto, o texto não para. O discurso de Jesus continua. Quando ele fala que eles deveriam crer, de que ele era o pão que tinha descido do céu, e assim por diante. No versículo 50 é onde ele vai mudar de pão para carne. Ele diz: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei, aqui ele vai dizer qual é esse pão. Pela vida do mundo é a minha carne. E a que Cristo então está se referindo aqui com carne? Ao sacrifício dele na cruz. É disso que Cristo Jesus ele está se referindo. O que eu vou oferecer para vocês é o meu sacrifício. Eu vou me sacrificar no lugar de vocês. E se vocês, aí lembra do versículo 35, virem até mim e crerem em mim, vocês comerão, beberão e então, portanto, terão vida eterna. Mas para que nós deixemos isso mais claro, é só dar continuidade ao discurso de Jesus. Porque no versículo 52, eles entendem isso de forma literal, novamente, como eles entenderam o pão de forma literal. Eles dizem no versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E aqui é muito interessante, porque mostra que eles entenderam de forma literal. E aqui também é onde os católicos eles vão argumentar em cima, dizendo: olha, o escândalo que eles têm é de que Jesus estava falando de forma literal. E isso fecha mais ainda quando no versículo 53, Jesus ele não procura corrigir essas pessoas. Ele não procura dizer: olha, aqui não é minha carne, né, é meu sangue, mas aqui eu estou me referindo a uma coisa espiritual e por aí vai. Não, ele não corrige. Então esse é um argumento católico, né, que eles dizem, porque no versículo 53 Jesus continua: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos, e assim por diante. Mas isso não para aqui, esse é o problema, é você parar nesse trecho aqui e dizer: então aqui nós temos Eucaristia. Primeiro, porque no contexto anterior nós vemos uma linguagem simbólica. No posterior, veja o que é que ele vai dizer agora no versículo 60 ao versículo 64. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras que ele acabara de dizer, que seria exatamente de que eles deveriam comer a sua carne e beber do seu sangue para ter a vida eterna, eles dizem: dura este discurso, quem o pode ouvir?
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E aqui é onde Jesus ele corrige o pensamento literal que eles estavam tendo. Jesus diz: olha, eu não estou falando da carne, a carne para nada aproveita. É óbvio que eu não estou falando de carne. Eu estou falando de algo espiritual. O Espírito é o que vivifica. E as minhas palavras, elas são espírito e vida, mas vocês não estão ouvindo. Veja no versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós. E veja, o que são descrentes? Descrente é um sujeito que não crê. Lembra da palavrinha que se repete constantemente? Crê, creia, creia, creia. Pois é, aqui nós temos novamente essa palavra. Contudo, há descrentes entre vós. Ou seja, o problema de vocês é que vocês não estão crendo nas minhas palavras. Não é porque vocês não querem comer a minha carne, não querem beber o meu sangue no sentido literal. Mas é que vocês estão ouvindo e vocês não estão crendo, vocês não estão aceitando. Eles não estão aceitando o quê? Que eu vim do céu, é isso que eles não aceitam. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que haviam de o trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então aqui nós temos, claro, o texto, tanto posterior quanto anterior, falando de linguagem figurativa. No posterior, a correção do pensamento que eles tinham tido, que era um pensamento literal. Cristo corrige aqui no posterior, aqui no versículo 63, e mostra claramente de que ele não estava tratando de carne, mas não era algo literal, mas de algo figurado, de um sentido figurado para o texto. Então observamos tudo isso nesse texto. Então o versículo que decide tudo isso é o versículo também 63. Nós observamos no versículo 35, Jesus Cristo preparar o discurso e mostrar o seu intuito, que o intuito de Cristo era que eles crescem nas suas palavras, que eles crescem nele. Comer e beber o seu sangue seria exatamente isso, vir até ele e crer nele como o Salvador, como o Messias e como o Cristo. Então, o que nós percebemos é que o contexto é sobre fé e não sobre um ritual. Cristo não estava aqui falando sobre um sacramento, mas sobre crer nele para a vida eterna. Então, interpretar João capítulo 6 literalmente é cometer o mesmo erro que aquelas pessoas que estavam seguindo a Cristo ali, né, aquela multidão, também cometeram e abandonaram a Jesus Cristo. O que nós observamos, portanto, é que aqui o texto não está ensinando a Eucaristia, mas está ensinando algo muito mais profundo, que só tem vida em Cristo Jesus aquele que crê verdadeiramente nele. Este daqui, portanto, é um convite de Cristo àquela multidão para que eles crescem nele. Então concluímos que diante do contexto do capítulo e do que ocorre ali naquele discurso de Cristo, não se pode sustentar que está se falando de Eucaristia, mas sim de uma vida eterna que é alcançada mediante a fé em Cristo Jesus. Isso nos faz pensar sobre por que estamos seguindo a Cristo, por que estamos indo a Cristo, para conseguirmos e conquistarmos os milagres que ele pode nos dar. Muitos evangélicos, muitas pessoas que se dizem cristãos têm feito atualmente. Ou será que temos ido a Cristo e crido em Cristo, mesmo diante das circunstâncias, porque cremos que só nele há as palavras de vida eterna e só nele podemos ter a vida eterna? Assim como Pedro reconheceu ao dizer: Senhor, no versículo 68, para quem iremos, se tu tens a palavra da vida eterna? Cristo nos chama, portanto, a crer nele, olhar para ele, para quem ele é, e viver na suficiência que ele nos dá. Viver com Cristo traz satisfação na nossa vida, de forma que pão nenhum, perecível, nem comida nenhuma pode nos satisfazer, que nenhum prazer pode satisfazer, mas Cristo nos satisfaz, Cristo nos salva, Cristo nos dá vida eterna por meio da fé. Se você gostou desse vídeo, se você foi edificado e isso esclareceu as suas dúvidas quanto a esse texto e a essas afirmações católicas, peço a você que se inscreva no nosso canal, pois terá muitos outros vídeos ainda tratando de diversos outros assuntos importantes que poderão trazer edificação para a sua vida. E convido você também a clicar aí no botão de gostei, no joinha que tem aqui embaixo desse vídeo, para ajudar na divulgação desse canal, para que dessa forma mais pessoas possam ser edificadas. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você
conhece, pessoas que talvez tenham essa dúvida ou que creiam também dessa forma. Que Deus os abençoe e até um próximo vídeo.